Segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2019, imagens ao vivo de Lusiânia, céu aberto, muitas nuvens. Imagino que está todo mundo querendo saber como é que vai ficar o tempo nesses últimos dias de 2019 para se preparar para a festa da virada. E a Ana Caroline Mota traz os detalhes da previsão do tempo. Fim de semana violento na região. Depois de uma briga de vizinhos, um homem morreu esfaqueado em Valparaíso. Em Formosa, 2 adolescentes morreram afogados enquanto nadavam para tentar atravessar uma represa. Uma mulher foi encontrada morta em Cidade Ocidental, na divisa com o Distrito Federal. Tem reclamação de demora na coleta do lixo. E você, já fez a sua aposta na Mega Sena da Virada? Esse ano será pago um dos maiores prêmios da história do sorteio. Tem ainda a nossa retrospectiva de 2019 com as principais notícias do primeiro semestre de 2019. O Jornal Anhanguera, a primeira edição, já está no ar. Agora, pontualmente, meio-dia, uma boa tarde para você, obrigado pela sua companhia. E a gente começa essa edição com uma notícia triste. Um homem foi esfaqueado na madrugada deste domingo em Valparaíso. Câmeras de segurança registraram a ação que aconteceu no corredor de um prédio. Helenilton Alves dos Santos, de 37 anos, foi esfaqueado na madrugada deste domingo, no bairro Parque Rio Branco, em Valparaíso. Segundo informações de familiares da vítima, Helenilton teria ido até a casa do vizinho para reclamar de um som alto. O suspeito, que é vizinho de Helenilton, pegou uma faca e começou a golpear a vítima, que foi atingida várias vezes. Ele tentou fugir das agressões, mas não conseguiu. Moradores do condomínio chamaram o SAMU e a vítima foi encaminhada para a UPA Marajó, em Valparaíso, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda segundo a família da vítima, o suspeito se apresentou na delegacia junto com um advogado na manhã deste domingo. Ele disse à polícia que agiu em legítima defesa. Logo em seguida, foi liberado. O corpo de Helenilton já foi liberado do IML de Formosa e será velado nesta segunda-feira em Valparaíso. O enterro está previsto para o fim da tarde de hoje. Um crime que chocou todo mundo e a gente segue acompanhando esse caso. No Jornal Anhanguera, segunda edição, você terá mais detalhes dessa história. E 2 adolescentes morreram afogados nesse fim de semana em Formosa. Testemunhas disseram aos bombeiros que os 2 amigos estavam tentando atravessar essa represa, que fica em uma fazenda no distrito de São Miguel, em Formosa. Mas durante essa travessia, Daniel Farias, de 14 anos, começou a se afogar e o amigo dele, Brian Santana, de 16 anos, voltou para tentar ajudar Daniel, mas os 2 acabaram se afogando. Ainda segundo os bombeiros, os corpos foram resgatados a aproximadamente 4 metros de profundidade. A gente sabe que em períodos de muito calor, as pessoas procuram lagos, rios e cachoeiras para se banhar. E é preciso ter muita atenção para evitar esse tipo de acidente. E a informação que a gente conseguiu com pessoas próximas às famílias das vítimas é que o corpo de Brian Santana foi enterrado ainda no domingo à tarde no cemitério Cruz das Almas, em Formosa, e que Daniel Farias seria enterrado hoje, segunda-feira, por volta das 9 da manhã. Nosso sentimento às famílias. E além desses 2 casos de Formosa, outras 3 pessoas se afogaram nesse fim de semana em Goiás. Agner Leonildo Rateiro, de 22 anos, se afogou no Lago Municipal em Piracanjuba, também no sábado. Outras 2 mortes aconteceram em Aparecida de Goiânia. As crianças estavam brincando em um córrego sem a supervisão de um adulto. Um lugar como este é tentador para crianças nessa época de férias. Mas sem a supervisão de um adulto, a brincadeira pode se transformar num pesadelo. Foi isso que aconteceu neste fim de semana. André Luiz Viana de Jesus tinha 12 anos, completados agora em dezembro. Por volta das 4h30 da tarde de sábado, ele pediu à mãe para jogar futebol com os amigos. Os meninos foram para o córrego Santo Antônio, no loteamento Colinas de Homero, em Aparecida de Goiânia. O local fica a cerca de 1 quilômetro de distância da casa onde o André morava com a família. Onde eles estavam é isolado, fica dentro de uma chácara particular e não tinha ninguém quando os 4 entraram. Sempre passa. Muitas crianças teve que vir acompanhado com a mãe, teve que não vem. Entendeu? Agora ontem a gente não estava em casa. O córrego Santo Antônio é cheio de curvas e em grande parte ele é assim, ó,
bem rasinho, com águas bem mansas, tranquilas. Mas nesse local onde nós estamos, à direita, nem em plena luz do dia dá para ver o fundo. Foi justamente nesse local aqui que as crianças foram encontradas. Quando chove, a enxurrada vem com força. Basta olhar para os lados para perceber o quanto o volume de água aumenta e o local fica muito perigoso. Abalada com a perda do filho, a mãe do André preferiu não dar entrevista no velório, mas contou que na hora do acidente, André conseguiu salvar um dos amigos e quando voltou para ajudar o segundo, não conseguiu retornar. João Hernandes Barbosa Rodrigues, de apenas 7 anos, também perdeu a vida. Na manhã de domingo, o Corpo de Bombeiros retornou ao local para avaliações. Eles reforçam o cuidado que os pais têm que ter com os filhos, principalmente nesse período de férias. Crianças, muitas vezes, elas não têm a noção dos perigos que estão escondidos aqui sobre essas águas. Não só crianças, né? A gente sabe que nós estamos numa região cercado de lagos, rios, e as pessoas tendem a se aventurar nesses lugares exatamente por causa do calorão, para tentar amenizar um pouco. E é preciso ter muita atenção, acompanhar sempre os cuidados dos bombeiros, não beber e entrar na água, que é outro risco que as pessoas correm. Às vezes querem se divertir, bebem, exageram ali na bebida e acabam entrando na água e esses acidentes podem acontecer. E no caso de crianças, sempre ter um adulto ali dando uma olhada, supervisionando para evitar qualquer tipo de acidente. Seguindo essas dicas, tem tudo para dar certo. E em Cidade Ocidental, a polícia encontrou uma mulher morta em uma área que a população utilizava para jogar lixo. Parte do corpo da vítima estava queimado. A Polícia Civil do DF está investigando o caso. O crime foi em uma área que fica na divisa entre a Cidade Ocidental e o Distrito Federal. A Polícia Militar de Goiás contou que foi chamada por moradores que viram o corpo da vítima nessa área, que a população usa como lixão. Depois de conversar com algumas testemunhas, o irmão da vítima disse que viu o momento em que a mulher saiu com outros 3 homens, sendo um deles seu companheiro. Eles seguiram para uma área de chácara. Depois disso, ele conta que não viu mais a irmã. A vítima é Maria Cirlei, de 49 anos. A polícia conseguiu chegar aos 3 suspeitos que foram levados para a delegacia de Santa Maria, no Distrito Federal. Após serem ouvidos pelos delegados, eles negaram a participação no crime e foram liberados. A polícia segue investigando o caso. E 3 meses depois da morte do padre Casimiro, a Polícia Civil localizou o 4º envolvido nesse crime. O suspeito foi preso em Lusiânia por dirigir um carro roubado. Ele prestou dados falsos do irmão. Aí, a polícia desconfiou dele por causa do nome dos pais. Nós tivemos a comprovação de que realmente ele, quando foi preso em Lusiânia, ele deu o nome falso, deu todos os dados errados sobre a sua pessoa. E quando a gente conversa com ele e pergunta por que ele teria feito isso, ele fala que era porque ele sabia que estava sendo procurado. Ele queria se subtrair à ação da polícia. O resultado da perícia comprovou que as digitais do homem preso em Lusiânia são de um dos suspeitos pela morte do padre Casimiro. O rapaz, que hoje tem 18 anos, mas na época do crime era menor de idade, confessou. Ele dá alguns detalhes sobre o que aconteceu e ele fala que realmente ele teria ajudado a amarrar o padre. No entanto, todos os 4 negam qual deles teria sido aquele que estrangulou o padre com um arame em volta da sua cervical. Outros 3 suspeitos estão presos preventivamente pelo crime. Um de 19 anos, outro de 29 e um de 39 anos. O padre Casimiro foi assassinado no dia 21 de setembro, pouco depois de celebrar uma missa. Ele era responsável pela Igreja Nossa Senhora da Saúde, na 702 Norte. Os criminosos amarraram e estrangularam o padre com um arame. Os bandidos também arrombaram um cofre e levaram joias e dinheiro. A Delegacia da Criança informou que vai entrar na Justiça para levar o suspeito para uma unidade de internação em Brasília. E uma menina de 7 anos de idade foi vítima de abuso sexual em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. O suspeito era vizinho da criança e costumava brincar com ela. Vizinhos de onde a menina de 7 anos mora estão revoltados com o que aconteceu. Não cabe na minha cabeça que ele fez isso. Eles querem justiça. Ele tem que pagar pelo que fez. E eu espero que minha bichinha venha para casa com saúde. Assustados, parentes da vítima preferiram silêncio.
Era por volta de 10 horas da noite, tinha muita, mas muita criança brincando aqui onde nós estamos agora. O principal suspeito de ter cometido o crime estava com a vítima na bicicleta dando várias voltinhas aqui pelo quarteirão. A família chegou a acompanhar até a terceira volta. Depois disso, os dois desapareceram. Afonso Júnior Sobreiro de Queiroz era conhecido da família e estava sempre por perto. Segundo a polícia militar, ele levou a menina para a casa dele, a 2 quilômetros de distância de onde a criança mora. Na cama do suspeito, a polícia teria encontrado sangue e, na casa, um par de chinelos que a mãe reconheceu como sendo da filha. Mas eles não estavam mais lá. Afonso foi preso mais tarde ao retornar para casa empurrando um carrinho de material reciclável. Nesse vídeo, gravado pela polícia, ele confirma onde deixou a menina. Na ocorrência, os policiais relatam que encontraram a criança na mata, desacordada, suja de sangue, com escoriações visíveis e bastante debilitada. Deixou ela no entulho achando que ela estava ainda viva ou você achou que ela estava morta? Viva. Aí o momento que você deixou ela lá, ela estava desacordada, você veio embora. A própria polícia teria prestado os primeiros socorros e encaminhado a vítima a uma unidade de saúde. Vizinhos do suspeito disseram que ele perdeu a mãe há muitos anos e que desde então morava sozinho com o pai. Na casa não tinha ninguém. Afonso tem uma passagem pela polícia por tentativa de homicídio. Por medo, moradores estão de portas fechadas. A gente fica assustado, né? Tem um neto, os vizinhos dele, tudinho, ele tem criança pequena, a gente fica assustado com um trem desse. Raimundo Batista já tinha passagens pelo mesmo crime, inclusive estava cumprindo pena em regime semiaberto pelo estupro e morte de uma mulher em 2004. A menina foi encaminhada para atendimento médico no UGOL. Vamos agora para a sua participação aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. O Odirley Lima, do Parque JK, em Lusiânia, está sempre ligado na TV Anhanguera. Obrigado aí pelo seu carinho, Odirley. Vamos agora à participação do Gustavo Meirelles, do setor Viegas, aqui em Lusiânia. Diz que está todos os dias acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência, muito bom. A Valentina de Souza, do bairro São Caetano, também em Lusiânia, desejou um feliz ano novo para toda a nossa equipe. Valentina, feliz ano novo para você e para toda a sua família também. E o André Tadeu, do Parque Estrela d'Alva 10, no Jardim Ingá, disse que sempre está atento à nossa programação. Obrigado a você, André, pela sua participação. E olha só, quero contar com a sua participação também para a gente fazer um negócio especial nessa virada do ano. Quero que você mande vídeos para a gente. Faça um vídeo com o celular deitado, mandando uma mensagem de Feliz Ano Novo, desejando coisas boas para o ano de 2020 que está chegando, e a gente vai começar a exibir esses vídeos a partir de amanhã. Então capriche, escolhe um cenário legal, celularzinho deitado, manda uma mensagem legal, grave com seus familiares, filhos, parentes, e a gente vai exibir então a partir de amanhã. Pausa rápida para os comerciais e na volta a gente te mostra que teve eleição na Câmara Municipal este fim de semana. Depois de 2 tentativas, foi, enfim, eleita a mesa diretora para o ano que vem. Tem a reclamação dos moradores de Lusiânia e Valparaíso sobre a coleta de lixo. A situação está bem complicada. Tem morador falando que está há 10 dias sem que a coleta passe. E ainda nessa edição tem a nossa retrospectiva. Nós vamos falar do que foi notícia nos primeiros 3 meses desse ano. Temos ainda a previsão do tempo e mais a sua participação. Eu volto já.